Então, acadêmicos, hoje estamos para mais um vídeo para explicar o funcionamento da ficha de acompanhamento do estágio. Então, em estágio obrigatório, vocês vão entrar em cadastro de empresa. Aqui onde está liberado o cadastro de empresa, o termo de compromisso e a carta aceite, no nosso termo de compromisso, tem os horários que a gente vai fazer o download, tem os horários que a gente cadastrou de início e os horários que eu vou fazer. Então, exemplo dessa acadêmica, o estágio dela começa no dia 29/8 e ela cadastrou 6 horas por dia. Vamos fazer o download da ficha de acompanhamento. Ela vai vir em Word, aí o download dela. Eu vou habilitar a edição para começar a trabalhar. Vou fazer o download também do meu material, do meu plano de trabalho. Lá no meu plano de trabalho, referente, o exemplo dessa acadêmica é o estágio de gestão. No estágio de gestão do ensino médio, nós temos essas atividades predispostas para nós podermos preencher o nosso termo, a nossa ficha de acompanhamento. Nossa ficha de acompanhamento vai todos os dados de que a gente realizou o estágio, né? Então vamos lá. Primeira atividade do estágio é a carta de apresentação. No exemplo dessa acadêmica, primeira atividade, carta de apresentação, foi no dia 29/8 de 2022, correto? Essa atividade, ela era de 2 horas, então fez 2 horas dessa atividade. Essa acadêmica, como a gente consultou no nosso termo, ela faz 6 horas por dia, então ela tem mais 4 horas dessa atividade, mais 4 horas para ser realizado no mesmo dia, para fechar as 6 horas diárias. Eu passo para a próxima atividade do plano de trabalho, que é a produção textual, produção obrigatória textual. Vou colocar aqui. Ela é 4 horas? 4 horas. Preenchi 4 horas, terminei essa atividade. Vou passar para a seguinte atividade, que são 12 horas. Carga horária de 12 horas, atividade 3. Vou colocar lá, atividades 3. Essa academia pode fazer 6 horas no máximo por dia, no dia 30/8 de 2022. Tá? Ainda ela tem que fazer mais 6 horas para fechar as 12 horas da atividade 3. Então, ela vai fazer no dia 31/8 de 2022 a sequência das horas dela. Terminei essa atividade, eu vou para a atividade no dia 1/9 de 2022, sempre cuidando, pessoal, para não cadastrar sábados e domingos, porque o exemplo dessa acadêmica, ela não cadastrou sábados e domingos. Passo para a atividade 4 do meu estágio, então são mais 12 horas, carga horária de 12 horas. Atividade 4 no meu estágio, e ela pode fazer só 6 horas por dia, então eu vou ter que repetir mais um dia para fechar a carga horária daquele meu estágio. Ok? Continuando, passo para a próxima atividade. Atividade 5, são 18 horas. 18 horas de estágio na atividade 5. Atividade 5, Ctrl V, ela pode fazer 6 horas por dia. Ainda são 18 horas, então eu vou ter que colocar mais 6 horas, que vai fechar 12, e mais 6 horas para fechar as minhas 18 horas de atividade 5. Então, dia 3/9, ela vai fazer essa atividade, né? Dia 3/9 de 2000, dia 4, desculpa, né? Ela já preencheu a carga total do dia, ela vai fazer mais 2 horas. No dia 5/9 de 2022, ela vai terminar essa carga horária. Sempre atento, pessoal, aos dias que cadastramos. Se não cadastramos sábados e domingos, não vamos pôr sábados e domingos. Eu estou dando um exemplo, né, da sequência das atividades. Então, cuidar com as datas. Vou passar para a atividade 6. Atividade 6. 4 horas
são 4 horas de observação, né? Então, atividade 6, a carga horária é 4 horas que eu vou fazer no dia 6/9 de 2022. No dia 6 eu faço 4 horas, mas eu tenho no dia 6/9 ainda de 2022, eu vou ter que completar com uma carga horária de 2 horas que eu pego na minha próxima atividade, já que eu já terminei essa. Então, eu pego lá a minha próxima atividade, é a elaboração da ata. São 2 horas, vai fechar certinho, né, no dia, porque eu tinha 2 horas. Então, fechei certinho a carga horária da atividade com a carga horária que me restava nesse dia. Passo para a atividade 8, de 6 horas. Também vai fechar num dia, porque é 6 horas a carga horária, e é o máximo que ela, e foi o que ela cadastrou que ela vai fazer por dia. Então, no dia 7/9 de 2022, ela fez 6 horas. Passamos para a atividade 9, elaboração do plano de ação, são 18 horas. 18 horas para quem faz 6 horas por dia, temos que quebrar esse plano de ação em 3 dias de 6 horas, no caso desta acadêmica. 6 horas por dia. Então, eu pego lá, dia 8/9 de 2022, dia 9/9 de 2022 e dia 10/9 de 2022. Terminei as minhas 18 horas, vou passar para a minha próxima atividade, que é a apresentação e o relato da atividade do plano de ação. Posso fazer 6 horas diárias e vou fazer no dia 11/9 de 2022. Próxima atividade são 16 horas, que é a atividade de produção do estágio. A produção de relatório de estágio. A última atividade com carga horária descrita, que vai na nossa ficha de acompanhamento. São 16 horas, então eu vou repartir 6 horas neste dia, 6 no outro, que vai dar 12, com mais 4 horas do último dia, para fechar as 16 horas da minha carga horária. Dia 12/9, dia 13/9 de 2022 e dia 14/9 de 2022. No final da minha ficha, eu tenho que colocar total 100 horas. Tem que fechar aqui a soma. Vai fechar a soma das 100 horas, porque foi conforme a gente fez e abordou todas as atividades do plano de trabalho. Então, essa é a minha ficha de acompanhamento. Eu vou preencher o cabeçalho com todas as minhas informações, vou pegar a assinatura do responsável do polo, a assinatura do meu supervisor de campo. Depois que tiver todo preenchido manualmente, gente, preenchido manualmente. Eu fiz digitado aqui para que vocês possam entender, mas ela é toda preenchida manualmente. Preenchida manualmente, assinadas. Eu vou ir lá no meu portal, vou digitalizar esse documento e esse documento eu vou vir aqui, ó, em documentos de estágio, vou escolher o documento, ficha de acompanhamento e vou achar ele na minha máquina onde eu salvei, né, ele. Aqui tem no que pode ser mandado, em PDF, PNG, né, no formato que pode ser mandado, vou escolher e vou enviar. Enviando, eu já enviei a minha ficha de acompanhamento. Aqui também eu vou preencher a minha ficha de avaliação, vou digitalizar ela depois de assinada pelo meu professor regente. Ele vai fazer a minha avaliação, eu vou vir aqui depois digitalizada e vou anexar e enviar ela. Tá? Isso depois que eu terminar o estágio. Então, sempre cuidar lá com o meu plano com o que eu cadastrei nos meus dias e horários, e o plano tem que estar coerente com o que eu cadastrei nos dias e horários. Isso sobre a minha ficha de acompanhamento. Espero que ajude vocês ao preenchimento desse documento de estágio obrigatório.